É verdade, pessoal. Já estamos a gravar mais um Faca Afiada. Este é o sétimo, salvo erro, que já não sei contar, só porque eu só sei contar até 6, mas acho que este é o sétimo. Hoje vamos falar sobre as regras do confinamento que não estão a ser lá muito bem cumpridas pela nossa sociedade, aqui pelos nossos compatriotas. E ia começar pelo Coja. Coja, tu, nos nossos grupos privados do WhatsApp, que nós temos, do Facadas, enviaste fizeste uma partilha de uma situação. Pá, que se não fosse, se esta situação que nós estamos a viver não fosse dramática, até tinha uma certa piada, nada. Conta lá, faz assim em súmula o que é que aconteceu. Estás-te a referir dos novos testes, é? Exatamente. Pois, é assim, a China é pioneira, é muita coisa, não é? Pronto, e mais uma vez, para além de não cozinhar bem os morcegos, não é? Pronto, aquilo... Pronto, era melhor, até ficam melhores. Eu também não gosto de sushi, nem, mas pronto, se for carne assim, vitela mal passada, ainda bem. Mas os morcegos dizem que têm que ser bem cozinhados. Portanto, eles, para além disso, agora inventaram os testes via retal, não é? Epá, não sei. Pronto, é assim, eu acho que é uma forma de aprofundar mais, mais esta questão. Não será uma espécie de... Não será uma espécie de mais uma tentativa de obrigar as pessoas a ficar em casa? Eu não sei, porque eles lá na China estão sempre a fazer aquela vénia para a frente, estão sempre a dobrar, não é? Portanto, se calhar aproveitaram isso, habitualmente estão sempre a dobrar, se calhar aproveitaram isso e pronto. E olha, é assim, acho que a indústria farmacêutica é capaz de ficar a ganhar com isso, portanto, são mais testes, olha, vamos ver. Depende, há quem gosta, há quem não gosta e há quem não tenha alternativa. Mas pronto. Pois, exatamente. Octávio, agora falando muito sério, nós tivemos um confinamento geral em meados de março, a coisa até correu bem, a malta ficou em casa, respeitou. Agora, supostamente deveríamos ter um confinamento igual, e o que a gente vê é que as ruas continuam, não tão cheias como na normalidade, mas também não estão nem de perto nem de longe igual àquilo que se passava em finais de março. Na tua opinião, o que é que leva a que a malta não esteja a levar este confinamento assim muito a sério? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os colegas de painel, o Coja, o próprio David. Primeiro, antes de falarmos sobre o confinamento, queria deixar uma palavra de apreço e de amizade e de solidariedade com todos aqueles que trabalham no hospital. Não só os médicos, não só os enfermeiros, não só os auxiliares, aqueles que fazem a limpeza, os técnicos que estão a fazer o registro da entrada dos pacientes, a todos eles vai um grande abraço e muita força. Acho que devemos ser muito solidários e muito agradecidos a essas pessoas. Segundo ponto, e respondendo à tua questão de que não estamos a cumprir com o confinamento, aqui há uma grande confusão, porque nós hoje temos o governo diz que há escola, amanhã diz que a escola é tão segura que vamos fazer os testes na escola para comprovar que a escola é segura. Na quarta-feira está tudo bem, na quinta-feira já dizemos que na sexta-feira a escola encerra. E quando existe esta confusão da parte de quem nos governa, se calhar as próprias pessoas não dão grande importância aos confinamentos. O teletrabalho existe, acho que o professor Marcelo, na comunicação de quarta-feira, foi quarta-feira a comunicação, teve uma frase que para mim, para além de tudo o que era efetivamente importante, diz uma coisa: não queiramos banalizar a morte. E nós neste momento vemos todos os dias cerca de 300 portugueses a morrer e sejamos nós, sejam as outras pessoas, todos nós conhecemos alguém que leva este confinamento, alguém que leva esta doença como se nada passasse. Carolina, não. Coja, a Carolina não entra para aqui. Não, já estava a se aproximar aqui demais a minha filha e eu tive que a pôr na ordem. Okay. Mas ela é assim, ela é bem-vinda, Se ela quiser vir dar um olá à gente, a gente até agradece. Exatamente, se calhar até tem opiniões mais válidas, não sei. Aliás, eu até tenho aqui um gato atrás de mim, ali, não sei se vê bem, mas ele está ali.
estás a ver porque é que as pessoas não querem ficar em confinamento, depois acontece esse tipo de situações. Por isso as pessoas preferem estar na rua e morrerem do vírus. Mas continuando a falar sobre o tema, a situação é mesmo esta, é que eu compreendo, e digo isto com alguma vontade, que o governo não saiba bem quais as diretrizes, porque isto é uma pandemia nova, não sabemos, mas penso eu que já devíamos estar mais preparados, mais bem preparados do que estamos. Nós, neste momento, não estamos preparados. E, para mim, a gravidade da situação é mesmo esta. Nós não estamos preparados, nós não sabemos qual é o rumo que queremos seguir. Nós dizemos que, durante 15 dias, as crianças estão de férias, para depois voltarem à escola. Agora já não voltam à escola, já vai haver novamente a telescola ou a escola via Zoom para quem tem essa possibilidade. Quem está no privado não podia ter aulas, ou seja, estamos a tentar nivelar toda a gente por baixo. Acho que existe um desgoverno, e existindo esse desgoverno, existe uma falta de confiança, e acho que os portugueses já não confiam naquilo que os políticos, naquilo que o governo diz. Só para terminar esta parte, nós não podemos pedir aos portugueses para estarem confinados e depois termos comícios com mais de 100 pessoas, ou 200 pessoas. E isto aconteceu tanto do lado da direita como da esquerda nas eleições presidenciais. E não foi assim há tanto tempo quanto isso. Foi há uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo. E acho que por aí passa. O exemplo tem que vir de cima. E eu acho que o exemplo, neste momento não existe exemplo. Nós estamos a falhar na comunicação da gravidade da situação. Todos os dias morrem cerca de 300 pessoas em Portugal. Exatamente. Aliás, hoje não foram 300, mas foram... Exatamente, foram menos 7 do que as 300. E tal como tu dizias aí muito bem, isto parece um bocado de banalização, porque de hoje para amanhã, quando se forem aos 250, a malta até já vai ficar contente. Olha, só morreram 250. E como se 250 fosse assim uma coisa sem importância, não é? Se a gente, aliás, aquele exemplo que vinha aí nas redes sociais de todos os dias está a cair um avião, agora já está a cair um avião e meio, não é? Porque 300 passageiros, então tem que ser daqueles muito grandes. Por exemplo, a TAP, na sua frota, o avião maior que tem só leva 298. Portanto, já não, há dias em que já não era só um avião que caía. Ou seja, o facto daquilo que o Aftab ter dito relativamente a não haver aqui uma voz de comando firme que nos leve para o mesmo sítio e que nos faça andar todos para o mesmo lado, acrescentando também esta saturação de nós todos estarmos em casa, também achas que contribui para que a malta se esteja um bocadinho a marimbar para este confinamento? Ou pelo menos grande parte da malta, porque há malta que cumpre. É assim, a saturação e o papel de cada um, claro, toda a gente, nós todos temos responsabilidades nisto. A questão aqui é esta. No início, quando houve se calhar as pessoas acharam que fosse por excesso. Não havia informação, a nossa própria diretora de Geral de Saúde não sabia bem o que é que andava a fazer, este vírus desvalorizou aquilo, mas pronto, nós podemos agora dizer que não havia informação, havia uma série de coisas. Agora, essa desculpa já não cola, não é? Já se sabe muita coisa. E agora, assim, quando o nosso primeiro-ministro diz que o país não pode aguentar mais um segundo de confinamento, que mensagem é que tu estás a passar? E aquilo que também o Aftab estava a dizer. Isto costuma dizer, passo a expressão, assim, como o povo diz, é um confinamento às mijinhas, não é? Quer dizer, confina-se agora, depois confina-se mais daqui a 2 dias, e depois... É assim, chega a um certo ponto, tu queres passar uma mensagem verbalmente, mas depois tens outra atitude, quer dizer, fazes o quê? Vamos fazer aquilo faz o que eu digo, mas não fazes o que eu faço. Pronto, é isso. O que é que tens que optar? Vamos fazer o quê? É aquilo que tu estás a dizer, é aquilo que tu estás a fazer, é aquilo que o Aftab estava a dizer, é aquilo que os outros estão a fazer no comício, porque eu agora posso dizer assim, eu fiz um comício, fiz uma reunião para 100 pessoas, para 200 pessoas, mas eu cumpri todas as regras. Então, se for por essa ordem, toda a gente pode ter a mesma coisa. Eu vou fazer aqui um jantar em casa,
não é? Com 20 pessoas, e também posso garantir, juro por Deus, que vou cumprir com tudo, não é? Epá, esta retórica até pode ser verdade, mas para quem? Isto é como o outro estava a dizer, nós somos ignorantes até ao dia em que morreram de nós. Quando morreram aquele que estiver aqui ao nosso lado, ou um familiar nosso, aí as coisas já são diferentes. Depois tu vais dizer assim, ouves assim, pá, e tal, nós vamos fazer aqui um convívio, vamos fazer aqui uma reunião para eleger isto, e coisa, mas vamos usar todas as medidas. E tu pensas assim, isto é brincadeira. Mas agora também pegando naquilo que vocês estavam a dizer, se calhar, vocês lembram-se da Expo, que tinha aquele contador, faltam não sei quantos dias. Este fazemos ao contrário. Olha, hoje foi menos uma morte. Não foram 300, foram 300 e... Em vez de ter 301, foram 300. E vamos festejando estas vitórias, quer dizer, estas pequenas vitórias. Eu acho que isto é demasiado redutor. Epá, eu olho para a rua, nem é preciso sair à rua. Eu vou à janela e no outro confinamento eu não via quase carros a passar, não via quase ninguém a passar na rua. Eu tenho aqui esta janela, eu tenho para aqui para um eucaliptal, eu tenho aqui oliveiras, isto aqui é mato. Mas estou a andar aqui a passear, a fazer o seu... Tudo bem, não vejo isso. Agora, eu ir fazer o teste do Covid da minha filha e a fila que estava ao lado para atualizar cadernetas de um banco, que até um dos que até o Estado é acionista desse banco, então para atualizar cadernetas a fila é maior do que para as pessoas que estão a fazer Covid, aqui coisa que não está coisa. Agora, é fácil eu estar a apontar o dedo, não é? Se calhar eu também mas é assim, somos todos responsáveis, mas este governo está a falhar em toda a linha, Otávio, na tua opinião, o que é que poderia mudar este panorama? Ou seja, medidas mais restritivas, polícia na rua, o exército na rua, obrigar as pessoas a ir para casa. Se isto já não vai só por palavras, a repressão também teria de já estar em campo, ou achas que haveria outra forma de obrigar as pessoas mesmo a ficar em casa? David, eu vou voltar a referir. É algo que não é que eu domino completamente, mas é algo que eu conheço um bocado. A comunicação tem falhado muito. Há pouco o Artur Fernandes, vulgo Costa, dizia que nós não estávamos preparados para um confinamento. E eu lembro-me, e fui, enquanto o Costa estava a falar, lembrava-me disso e tinha enviado uma notícia há dias para um grupo da pós-graduação e dizia assim: Costa avisa que Portugal não aguenta novo confinamento. O inverno tem de ser preparado agora. Esta notícia é de 15 de julho. O primeiro-ministro considera que não é possível voltar a impor restrições mais graves. A sociedade, as famílias e as pessoas, diz António Costa, não podem voltar a passar por um período de confinamento devido à pandemia. Vão perdoar, e eu volto a dizer, a culpa não é só do governo, a culpa não é só dos portugueses, mas também não é só da estirpe inglesa. É que agora, para nós, agora toda a culpa é da estirpe inglesa. É que se não fosse a estirpe inglesa, nós podíamos no Natal. No Natal, Deus enviou uma mensagem que nós podíamos passear, podíamos ir ter com a nossa família a Castelo Branco, à Guarda, sei lá, ao Alentejo, onde quer que seja, que não iríamos passar o vírus. O vírus só passava entre o Natal e o Ano Novo, aquele não havia grande problema. Faz-me lembrar aquela andota de que o problema não é o que tu comes entre o Natal e o Ano Novo, é o que tu comes entre o Ano Novo e o Natal. Mas é esta a situação, a gravidade da situação é esta. Nós não nos preparamos. E agora... Aquilo que me parece, faz lembrar aquela história do gajo que subiu lá em cima do prédio, lá no último andar, para se suicidar. Atira-se do prédio abaixo, tem 10 andares, chega ali ao 5º ou 6º andar e ele diz: até aqui está tudo bem. Portanto, é um bocado assim. Pronto, vamos ver até que vamos nos borrachar todos. Mas pronto, por enquanto está tudo bem. Portanto, vamos todos nos reunir, festejar todos e não sei o que, logo se vê, por enquanto está tudo bem. É um bocado assim. Eu acho que em março nós tivemos uma vantagem, que foi uma vantagem que acabou-se por verificar, foi uma vantagem que foi nós confinámos se calhar 2 semanas antes do que deveríamos ter confinado. E isto acabou por ser uma vantagem, custou-nos imenso. Porquê? Porque nem estávamos psicologicamente preparados para aquilo. Mas como era uma pandemia, era algo que nós também não conhecíamos, o medo estava a apoderar-se de todos nós e nós cumprimos isto de uma forma, não é de ânimo leve, mas aceitamos bem as medidas.
Hoje tu ouves a Graça, e quem diz a Graça Freitas pode dizer a Marta Temido. Hoje tu ouves a Marta Temido a dizer uma coisa, a Graça Freitas, se for preciso, diz outra, António Costa diz outra, e se for preciso, o Ministro da Educação diz outra. O exemplo da questão das aulas que os privados não podiam dar, afinal podiam ter dado, porque ninguém proibiu, mostra a desgovernação onde estamos. Otávio, já agora deixa-me só também te fazer uma pergunta. Otávio, seguindo isso, tu não achas que há demasiadas pessoas a falar? Numa comunicação mais ou menos assertiva, não devia haver pelo menos, não digo uma pessoa, mas fala o Primeiro-Ministro, fala a Graça, fala o Secretário de Estado, fala o não sei o quê. Acho que não são demasiadas pessoas a falar. Concordo contigo, mas existe aqui uma situação que é, se tu reparares, nos últimos tempos a Graça Freitas já fala menos. E fala mais o Secretário de Estado da Saúde, o Lacerda Salles. Porquê? Porque foi criada a imagem ou a ideia de que era mais fidedigno as informações que o Lacerda Salles dava do que propriamente dava a Graça Freitas, embora as informações sejam exatamente as mesmas. Eu há pouco, quando dizia do Tiago Brandão Rodrigues, o Tiago Brandão Rodrigues disse claramente que as escolas privadas não podiam ter aulas durante estas 2 semanas. O primeiro-ministro veio na circulatura do quadrado dizer que não, que poderiam ter dado. Era mentira. Portanto, esta informação, contra-informação, em tempo de pandemia, eu sei que se calhar estamos a fugir um bocado ao tema, David, mas em tempos de pandemia, tudo isto faz a diferença. Nós E já agora tu falaste nisso da comunicação, e não estamos nada a fugir do tema, porque isto é tudo o que é dito na comunicação social tem muita influência nos comportamentos da malta. Mas também não achas que, para além dessa falta de comunicação, quem nos governa, por exemplo, as televisões também ajudam muito quando começam a entrevistar especialistas nisto, naquilo e naquilo outro, que no Jornal da Tarde diz que a coisa está muito grave, depois no Jornal das 8 já diz, isto está grave, mas ainda vamos a tempo, isto se calhar até não está assim tão mal, e depois na SIC há outro que diz a mesma coisa e depois volta a desdizer. Não achas que isto também está aqui uma baralhação que ninguém se entende? Eu há pouco, quando estava a falar do Tiago Brandão Rodrigues, a seguir iria um outro exemplo, e este tinha a ver mesmo com a questão da saúde. O Presidente do Conselho de Administração do Santa Maria esta semana deu não é uma entrevista, mas deu uma conferência de imprensa no meio do Santa Maria, não sei se viram, às 8 da noite, 8 e pouco. E ele dizia que 80% ou 85% das pessoas que iam ao Santa Maria não precisavam de ir ao Santa Maria. Como se, para ir ao Santa Maria de ambulância, não haja uma pré-triagem do INEM, dos próprios bombeiros, ou seja, não é porque hoje, desculpa-me o termo, não me apetece ir trabalhar que eu chamo uma ambulância. A ambulância vem e leva-me ao Santa Maria. As coisas não funcionam assim. E ele quis fazer ver um bocado as coisas dessa forma, quando poderia muito bem, sabem ter dito o quê? Que a gravidade, a situação estava fora do controle, não só, mas também porque os doentes todos do Hospital Amadora Sintra estavam a ser encaminhados somente para o Santa Maria. E aí já tinha dado uma justificação, se calhar, um bocadinho mais lógica. Às vezes é o que dizemos, da forma como dizemos e como dizemos. Não é às vezes, é sempre. E acho que nós estamos a falhar nisto. E como estamos a falhar nisto, as pessoas já não nos levam. Sabes porquê? Porque tu vês programas desportivos tanto ou mais do que eu, porque fazes parte também desse mundo. Tu vês comentadores de futebol falam da doença como epidemiologistas, autenticamente. Eles percebem mais disso do que muitos epidemiologistas. E estamos a falar em canais consagrados, ou seja, não estamos a falar... com todo o respeito para nós, não estou a falar com a faca afiada, não é? Estou a falar na TV, na SIC, na RTP, na CMTV, na Sport TV, e isto é que me preocupa, é que as pessoas já não sabem no que acreditar, porque toda a Europa, por exemplo, vamos a um outro exemplo, toda a Europa está neste momento a substituir as máscaras comunitárias por máscaras cirúrgicas ou as máscaras KN95, certo? As grandes empresas em Portugal já estão a fazer isto. Os grandes grupos de distribuição, ontem eu lia que, por exemplo, o Grupinho Doce, Jerónimo Martins, já fazia isto. Ou seja, os seus funcionários teriam que utilizar estas máscaras. Qual é que é a opinião da Direção-Geral de Saúde? Não é a opinião. Qual é o parecer da Direção-Geral de Saúde? Ainda não sabemos. Toda a Europa já tem o parecer dado. Nós ainda não sabemos.
As máscaras são proibidas, as comunitárias? Não. Devem ser usadas? Não. Devemos usar as KPN95? Sim. São obrigatórias? Não. E lá está, esta confusão leva a um desentendimento. Acho que não existe um rumo. Porque mais do que as pessoas estarem confinadas, as pessoas querem saber qual é o rumo. Ou seja, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, na sua comunicação de quarta-feira, esteve bem nisto. Deu um espaço temporal grande, diz março inclusive, mas deu-nos um espaço temporal para nós percebermos que isto é mais grave do que nós imaginamos. Sabes, eu vou dar só mais um exemplo. Eu gosto muito de café. Eu todos os dias de manhã, como tu, David, tu sabes plenamente, às 9 e pouco, há um café onde eu vou sempre, certo? Agora não tenho o meu café. É verdade. É um sacrifício que tenho que fazer. É verdade. Mas o governo deve ser muito romântico, que as floristas continuam abertas. Epá, eu sei, há muitos falecimentos, mas agora eu não quis ir para os falecimentos mesmo para isto. Deve ser um governo muito romântico, porque as floristas ou os floristas podem estar abertos e eu não posso beber o meu café. Em março eu podia, por exemplo. É por aí que o contágio aumenta. Há coisas que as pessoas não percebem por isto. Não, até vou dar mais um exemplo. Não é só ir à florista. Eu posso. Aonde eu tomo café, eu não posso tomar o café. Mas ao lado eu posso ir comprar uma raspadinha e raspar a raspadinha. Estou lá eu e estou lá mais 3 ou 4 a raspar. Este tipo de confusões que fazem com que as pessoas não aceitem o que os políticos estão a dizer. O problema aqui também neste confinamento, Otávio, é que há demasiadas exceções em relação à primeira. E depois tu começas a ver aqueles que ficaram, que não estão nessas exceções, perguntam-se porque é que o vizinho pode e eu não posso, porque é que a florista pode e eu não posso, porque assim, se houvesse muito poucas exceções e daquelas que tu olhavas para aquilo e dizes assim, são mesmo evidentes, não havia grande discussão. Agora, lá está, se eu só posso ir comprar flores para oferecer à minha amante, não é? E não posso ir beber café com ela. Pronto, e depois não é, isto. Eu, entretanto, espero sinceramente que a Cláudia não esteja aí a ouvir ao lado, não é? Tu dizes que vais comprar, não. vais comprar flores para a amante. Eu depois de ter gritado com a minha filha, foi ela e foi a mulher. Não, David, se a Cláudia ouvir isso, vai ficar bem satisfeita. A amante vai deixar de ser amante e vai ser companheira. Ela está a pensar assim, ainda bem que os cafés estão fechados, porque pode oferecer flores, mas assim não vai beber café com ela, é melhor assim, pronto. Ao menos, olha, fica pelas flores. Assim ninguém vê, mas é esta a gravidade. Mas agora, fora de brincadeiras, Coja, atenção que onde tu compras as raspadinhas é onde se vende tabaco, e há muita gente que precisa de ir comprar tabaco. Eu não fumo. Passas a fumar, não sei se estás a perceber, passas a fumar. Cláudio, vou só ali comprar tabaco. Foi como um brasileiro, não é? Foi comprar cigarro e depois nunca mais voltou. Pois. Desculpa lá. Estavas tu a dizer? Sem qualquer problema. O Coja estava a dizer há pouco que há muitas exceções. A própria palavra exceção significa o quê? É para fugir à regra. Quando há muitas exceções, já deixaram de ser exceções. Pois é que não me parece nada. Ser regra. Já acabou por ser, quase por ser regra, mas o que eu queria dizer era a gravidade da situação a situação é tão grave que nós tivemos que fechar os cafés, que faz parte do dia a dia de todos nós. Beber um café, uma bica, é algo que é muito nosso. Se a Inglaterra fecharem os cafés, a eles se calhar não faz diferença nenhuma, a nós faz, porque faz parte do nosso dia a dia. Nós bebemos um café ou 2 ou 3, é normal para nós. E até é um ponto de socialização nosso, não é? Eu até vos digo uma coisa, a gente tem cafés e restaurantes que realmente tu olhas para aquilo e dizes assim, eles higienizam tudo, e tu olhas para aquilo e até te sentes seguro. Se calhar as pessoas queixam-se depois, mas se calhar em casa não tem isso, olha o amigo e não sei o quê, vai cá o familiar, o vizinho, não sei o que mais. E eles realmente até há sítios que chegas lá e dizes assim, realmente, sentes que podes beber um café em segurança. É assim, a conclusão que chegamos é que no Natal, para salvar a economia, deixámos que acontecesse o que aconteceu, o que estamos a sofrer agora. Só que agora, para além de não salvarmos a economia, não estamos a salvar as pessoas. Porque hoje já estávamos satisfeitos. Eu agora, ao almoço, já estávamos satisfeitos porque hoje só tínhamos cerca de 13 mil casos.
Pois. Não, a minha mulher estava ali antes de eu a expulsar de casa, ela estava a dizer, olha, hoje há menos 3 casos, ou menos 4 casos. Só já houve, só já houve 290 e tal. Não é? De falecimentos. Pois é aquilo que o Costa estava a dizer, esta banalização das coisas começa a fazer com que o valor da vida também se perca por meia dúzia de coisinhas aí de, pronto, olha, David, é mais eu já ouvi comentários nesta, a gente nem se pode reger por isto desse Facebook sem não sei comentários. Também, os que morreram também estão acima dos 80 anos. Estão acima dos 80 anos. Vai ser bom, porque se calhar, não é? Ontem foram transferidos, os 3 doentes que foram transferidos para a Madeira. 2 deles, um deles tinha 64 anos, era do Hospital de São Francisco Xavier. O outro tinha 42 anos e o outro ou outra tinha 48 anos. Portanto, isto não bate só à porta ao lado. Sim. Essa também é outra falsa questão. Aquela questão das 40 ambulâncias paradas no Santa Maria, podiam ser muitas e 50% eram do Amador a Sintra, mas não bate só ao lado. Pode bater a nós também. É fácil. É um vírus, nós não sabemos como podemos apanhar, por muito cuidado que nós tenhamos. Nós fizemos a economia parar completamente. Mas nós não conseguimos. Porquê? Porque proibimos, David, quando tu há pouco dizias, nós proibimos. Aqui, nós, em termos económicos, proibimos. Eu não posso ir ao ginásio, eu não posso ir beber o café, entre outras coisas, mas posso ir à florista. E eu não tenho nada contra as floristas. Atenção, se alguém ver o problema, não tenho nada, por acaso acho muito, muito giro, mas é só um exemplo que eu estou a tentar dar. Fecharam a economia toda. Mas, mesmo fechando a economia, não conseguiram com que as pessoas ficassem confinadas em casa. As pessoas estão cansadas porque não sabem o rumo que estamos a seguir. Nós não sabemos qual é que é a nossa perspectiva a médio e longo prazo. Porquê? Porque o Marcelo Rebelo de Sousa já falava em outubro. Ainda estamos em janeiro, finais de janeiro, fevereiro. Ou seja, estamos a falar em 10 meses, 8 meses. Já falávamos nisso. Mas depois vem o governo dizer que não, a paragem escolar vai ser compensada com os dias de férias da Páscoa, do Carnaval e das férias grandes. Percebem? Ou seja, o espaço temporal de um é 8 ou 10 meses. Do outro, estamos a falar em 2 ou 3 semanas. É muito complicado, acho eu. É assim, não é que nós sejamos muito literados e outros sejam iliterados. Não. É que a situação já não... Antigamente, quando digo antigamente, em março, nós podíamos dizer que, olha, estou em teletrabalho, vou pegar nas minhas coisas e vou para a minha terra, vou para Castelo Branco, vou para a Guarda, vou para, sei lá, para Viseu, para onde quer que seja, porque lá há poucos casos e estou lá a trabalhar, consigo trabalhar plenamente. Nós, neste momento, já não podemos dizer isto. Nós, neste momento, já não podemos dizer, por termos dinheiro ou não, por termos seguro de saúde ou não, se vamos ter acesso à saúde. Aquela velha questão que nós sempre tivemos, a minha geração tem isto, que tu nunca vais ter a reforma. Todos nós já ouvimos isto. Pelo menos a minha geração ouve isto. Tu estás a descontar para a Segurança Social, mas não vais ter direito à reforma. Eu não sei se vou ter direito à reforma ou não. Porque não sei se vou chegar lá. Mas há uma dúvida que eu tenho neste momento. É se eu vou ter acesso aos cuidados de saúde, sejam públicos, sejam privados. Neste momento não sei. E isto é que é grave. Porquê? Porquê que é grave? Vamos novamente. Eu vou bater muito no Sistema Nacional de Saúde, bater no bom sentido que é. A mim custa-me perceber que nós mandamos 3 pessoas para a Madeira, não porque a Madeira não seja Portugal, não porque acho que António Costa tenha que agradecer ao Governo Regional da Madeira, porque acho que não. Portugal é um único. Ilhas e continente, nós somos um único. Ainda bem que a Madeira teve capacidade para acolher doentes do continente, mas para mim há uma situação que é grave. Na segunda-feira, o presidente dos administradores dos hospitais privados a dizer que tinha 700 camas disponíveis. E isto é grave. Se ele tem 700 camas disponíveis, por que é que nós precisamos de mandar para a Madeira? Eu não sei. Se um familiar meu tivesse que ir para a Madeira, eu não me sentiria nada confortável. Eu sou muito honesto, não sentiria nada confortável, por muitos bons cuidados de saúde que tenho. Se existem 700 camas no continente, porquê é que não estamos a usar as camas do continente? Porque são privadas? É essa a situação? Não me parece. E até certamente, por muito caro que fosse o privado, certamente não gostava tanto como furtar um avião da Força Aérea para levá-lo para a Madeira, não é? Eu acho que, não sei se vocês viram, o Vítor Gaspar, nosso
não é saudoso, porque foi-nos ao bolso a toda a gente. O nosso Ministro das Finanças, que foi ao bolso a todos nós, que hoje em dia trabalha no FMI, dizia esta semana também, mais ou menos algo parecido com isto, que é, os governos neste momento estão autorizados para gastar o dinheiro que foi preciso, mas não se esqueçam de guardar os recibos. Ou seja, tudo o que é para a pandemia, neste momento a questão não é o dinheiro, é salvar vidas, salvar as pessoas, salvar a economia dentro do possível. Mas é salvar com uma racionalidade. Das duas, uma. Ou o nosso governo anda-nos a mentir e diz que no continente não há camas, seja no setor público ou privado, ou o senhor presidente da Associação dos Diretores Hospitalares, ou algo parecido com isto, está-nos a mentir. E não há 700 camas no privado. Porque é preferível enviar um doente para a Madeira ou é preferível enviar um doente para o Porto, de Lisboa? Preferível no sentido familiar, no sentido... ou de Lisboa, ou de Santa Maria para o Hospital de Luz, que é mesmo ali ao lado. Ao lado, então para a Alemanha, ou então para a Alemanha. atrás. Não fizeram o acordo com a Alemanha também para mandar para a Alemanha. Fecharam as fronteiras com a Alemanha, pronto, mas antes disso ainda fizeram o acordo para mandar doentes para a Alemanha. Pronto, acho que o programa, David, hoje o teu tema é muito aberto e é esta a situação, quando tu dizes as pessoas não estão confinadas, não é que eu compreenda as pessoas, honestamente acho que devíamos ser mais racionais, devíamos ter mais medo, porque nós não sabemos, qualquer um de nós pode hoje estar a apanhar o bicho. E pior ainda, qualquer um de nós pode estar infectado sem saber e estar a infectar, não é? Exatamente, ou seja, não é por aí, mas nós não estamos a dar bons exemplos. Quando nós vemos, ontem todos nós vimos que a senhora diretora da Segurança Social de Setúbal quis tomar a vacina e eu a brincar ontem ocorreu-me uma, por acaso esqueci de enviar, que era, ela já tomou a primeira dose e demitiu-se. Será que agora toma a segunda dose para pelo menos ter-se demitido com a vacina toda tomada? Porque depois já, lá está, nós queremos confiar nos políticos, nós queremos confiar naquilo que eles dizem, e só que depois existe isto. Depois temos que ter o nosso Presidente da República, que é um político profissional, mesmo que diga que não. Isto é a mesma coisa, o professor Cavaco Silva dizia que não era político, não é? Mas foi a pessoa que ainda teve mais maiorias absolutas. E dizia que não era político. Ter que dizer que ninguém no seu estado normal pode querer que 1000 políticos sejam vacinados antes dos idosos. E isto, efetivamente, acho que com o cansaço e com todas essas incongruências, as coisas não estão fáceis para nós. Acho que não é por sermos portugueses, é por já não acreditarmos na mensagem que nos está a ser passada. Porque nós desconfiamos da mensagem que nos está a ser passada. Muito bem, isto já passámos da meia hora. Coja, dá aí os teus bitites finais sobre esta questão. Alguma coisa que tenha ficado por dizer? É assim, eu vou pegar só naquilo que o Gustavo disse. Eu só espero que alguma instituição aí qualquer que tenha amigos meus tenha mandado vacinas a mais, porque a justificação é boa, dizer, não vamos mandar as vacinas para o lixo, vamos vacinar os amigos. Portanto, pode ser que haja alguns amigos que tenham nessa situação, mandem, peçam vacinas a mais, eu sou muito vosso amigo, em vez de as mandarem fora, aqui em casa há 3 pessoas para ser vacinadas e depois eu tenho mais uns amigos também e familiares. Portanto, já agora não te esqueças de mim também. Eu não posso falar muito. Senhor Aftab, 1 minuto para te despedir. Comecei por agradecer a todos aqueles que estão no Sistema Nacional de Saúde. Vou terminar pedindo a todos os portugueses, a todos nós, que não vejamos que não vejamos da televisão as ambulâncias paradas no hospital só como mais uma ambulância, porque lá dentro está uma pessoa que provavelmente teve todo o cuidado do mundo para não apanhar o vírus, mas que apanhou o vírus e tem uma família por trás a sofrer por ele estar lá e por não ter acesso aos cuidados de saúde. Com isso, e atenção, é que as pessoas que estão naquelas filas, algumas até podem nem ter Covid, mas podem ter estado muito mal de saúde, porque os ataques cardíacos continuam, as doenças, as hepatites continuam, os cancros continuam. Ontem, num dos canais, dizia-se que em Portugal morre-se acima dos 40 ou 50 anos de doenças cardíacas e abaixo disto
morre-se de acidentes de viação. Abaixo dos 30 anos, os acidentes de viação a principal causa de morte. Nós, neste momento, não podemos sair de casa. Ou não devemos sair de casa. E devemos ter muita consciência disso. Sensibilizarmos a nós mesmos e aos outros de que a situação é grave, é muito grave, e por muito que o governo não saiba explanar a mensagem, neste momento nós fazemos um bem à sociedade, ao nosso vizinho, ao nosso pai, ao nosso tio, seja quem for, estando em casa isolados. Existem plataformas como a que nós, por exemplo, estamos a usar, que nos permitem deixar mais próximo dessas pessoas. Sim, mas a nossa saúde, a saúde de quem nós gostamos, também está nas nossas mãos. E como eu disse na intervenção anterior, nós não sabemos se conseguiremos ter acesso aos cuidados de saúde. Sim, senhor, e vamos ficar por aqui, o tempo já passou. 2 informações aos nossos ouvintes. Primeiro, agradecer aos mais de 30 ouvintes que se associaram à nossa página do Facebook. Na última semana foram 32 as novas admissões, digamos assim. Dizer-vos também vamos ter uma parceria em breve com a rádio LX Lisboa, RLX Lisboa, uma web rádio, onde nós vamos também começar a transmitir por lá. E amanhã vamos começar a transmitir as entrevistas a cada um dos paineleiros, por solicitação de algumas dos nossos ouvintes, que achavam e acham curioso saber quem é que nós somos, porque aquilo que nós fazemos normalmente só se vê nas televisões com aqueles paineleiros profissionais, aqueles opinion makers, não é? Que dizem que falam muito, mas que às vezes esquecem-se de que, enfim, quem vive as coisas na pele, se calhar sabe um bocadinho mais do que eles, não é? Vamos ficar então por aqui. Amanhã voltamos com o João Carvalho, nosso líder supremo. Até lá, passem bem, protejam-se e, fazendo minhas as palavras do Aftab, um grande bem-aja a todos os profissionais de saúde que estão na primeira linha nesta guerra, nas trincheiras, e que se não fossem eles isto estava, sei lá, milhentas vezes pior. Protejam-se.